Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Espaço Plural aqui na Unis TV, o nosso programa de entrevistas, onde recebemos os mais variados convidados falando sobre diversos temas. Hoje, o nosso convidado é o professor do Departamento de Ciências, Humanidades e Educação aqui da Unisc. Ele é doutor em História e pós-doutorando, doutor em Educação, professor Matheus Scolaldi. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Nelson, de estar aqui com vocês, né, tratando de temas extremamente importantes e que remetem aí ao nosso setembro, né? Bom, a gente está na última semana de agosto, né? E na próxima segunda-feira tem o início do mês de setembro e é marcado por fatos históricos, tanto no âmbito nacional quanto aqui no Rio Grande do Sul. O professor Matheus é especialista em História do Brasil e nosso bate-papo é para falar um pouquinho sobre esse contexto histórico e de cada evento, né, que a gente tem, os impactos também que trazem esses impactos atuais. Num primeiro momento, a gente vai começar falando sobre a independência do Brasil. Professor, eu vou lhe pedir para fazer um breve resgate histórico sobre os motivos que levaram Dom Pedro I ao famoso Grito do Ipiranga lá em 7 de setembro de 1822. Bom, Nelson, como um aspecto introdutório da nossa conversa aqui, eu acho que é extremamente importante a gente já pontuar do ponto de vista de que muitas vezes aquilo que muitas vezes é propagado na imprensa, até em certa medida na própria educação, né, tradicional, mais escolar, ela, em larga medida, ela acaba não reproduzindo aquilo que muitas vezes as pesquisas acadêmicas, aquilo né, que as universidades, que os estudos científicos, as dissertações, teses e publicações em livro estabelecem, né? Então, sobretudo em datas extremamente importantes, né? Nesse caso, assim, começando pela tua pergunta, quando a gente estuda lá na educação básica a história do Brasil, geralmente se tem, né, o marco do 7 de setembro de 1922, as margens, né, do Riacho do Ipiranga em São Paulo, Dom Pedro, né, com a sua guarda, né, em punho da sua espada, declarando independência ou morte. Perfeito, né? E isso é o que a gente aprende de modo geral e no varejo, é o que as pessoas reproduzem sem, muitas vezes, ter um mínimo sentido de contexto histórico, de relações, né, sociais, culturais que perpassavam a época. Observa que esse quadro que acabou de ser reproduzido aqui, do Pedro Américo, ele foi reproduzido em 1888 a pedido do Dom Pedro II, que era o nosso segundo príncipe, né, herdeiro do trono, em que 1888, que é o mesmo ano da abolição da escravidão e um ano antes da proclamação da República, ou seja, completamente fora do contexto de 1822. E foi um pedido de Dom Pedro II ao Pedro Américo até no sentido de estabelecer naquele momento uma política de coesão nacional a partir de um projeto imperial que estava no momento em crise. E não por acaso, após a abolição da escravidão, nós temos um golpe militar em 1889 que vai estabelecer a República depondo Dom Pedro II. Então, para você ver o quanto que não tem uma relação direta, né? Esse quadro que hoje está no Museu do Ipiranga em São Paulo, com a ideia do contexto histórico, né? E aí, aquilo que eu comentava anteriormente, assim, quando a gente vai pensar esse fato do ponto de vista histórico, ele é muito mais complexo, ele remete a questões que, à época, estão dentro de um universo de relações entre metrópole e colônia, entre Portugal e Brasil. Nós temos um momento extremamente singular na história brasileira, que é 1808, com o processo de expansão napoleônica pela Europa, a vinda da família real para o Brasil em 1808, a corte, Dom João VI. Esse é um momento singular, por quê? Porque o Brasil, naquele momento, que era uma colônia, ele passa a ter um caráter muito mais proeminente dentro do Império Português, à época, ou seja,
né? Aquela colônia que daqui a pouco tinha quase que uma relação, né, bastante distante da metrópole de Lisboa, passa o Rio de Janeiro a exercer um poder dentro dessa estrutura, quase que transformando o Brasil no Império e Portugal na colônia, né, na metrópole, quase que uma inversão de valores. Por quê? Porque é nesse momento que o Brasil começa a se modernizar, né? Dom João VI, com a vinda da família real, nós temos a criação do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, do Banco do Brasil, né? A vinda da Biblioteca Real, ou seja, esse país, que era um país completamente agrário, começa a tomar um outro caráter do ponto de vista da sua estruturação. E o que implica do ponto de vista da independência? A corte fica, durante um bom tempo, fica até 1821 no Brasil. Em 1820, eclode em Portugal uma revolução no norte de Portugal, na cidade do Porto, buscando exatamente um processo ligado àquilo que eram os movimentos no início do século XIX, ligados ao iluminismo, implicações diretamente relacionadas à independência norte-americana, à Revolução Francesa, no sentido de liberdade, de valores, né? Liberdade, igualdade, aqueles lemas universais, assim. Eclode em Portugal essa Revolução do Porto, e o que acontece? Exigem a volta de Dom João VI. Tá? E nesse momento, Dom João VI deixa o príncipe herdeiro cuidando do Brasil, né? Dom Pedro I, e retorna por conta dessa pressão política. Só que, ao mesmo tempo que em Portugal se buscava uma dimensão dentro da perspectiva das luzes, de uma modernização do Estado, né, eles queriam novamente colocar o Brasil como colônia. E aí começa um tensionamento político, né, entre a metrópole e a ex-colônia, ou colônia aqui, mas num outro patamar, né? E é essa pressão, né, que vai desencadear, então, dentro de um contexto histórico, sobretudo das elites brasileiras à época, tensionando Dom Pedro I a fazer um processo de ruptura, ou seja, ele não voltar, porque em Portugal também se queria exatamente o retorno de Dom Pedro I, né, para colocar o Brasil nesse lugar de coadjuvante nessa relação. Então, para você ver o quanto que isso tem um contexto completamente complexo, não é uma questão fácil de explicar, e é por isso que muitas vezes, de uma forma bastante didática e tentando estabelecer aquilo que é o elemento estrutural dessas datas, no sentido de dar coesão social, tu coloca essa ideia, né, de independência ou morte, né, mas tu tem toda uma questão contextual, política, de relações de poder, que atravessam esse momento extremamente importante da história brasileira. E como é que é com relação a José Bonifácio e Maria Leopoldina, como é que eles contribuem também para essa decisão ou para dar força, dar peso também para essa decisão pro José Bonifácio era uma figura extremamente importante, né? Ele é o grande artífice do ponto de vista intelectual desse movimento, né? Então, o que se diz é que quando Dom Pedro estava com a sua guarda, né, que não tinha nada a ver com aqueles homens bem vestidos ali, né, às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, ele recebe uma carta da dona Leopoldina e também no sentido dessa exigência de Portugal para o retorno, né, dele. E aí é nesse momento, então, que ele teria colocado essa dimensão do ponto de vista de uma ruptura, né? O independência ou morte. E aí volta à questão anterior, ou seja, isso não tem uma relação, isso é uma construção a posterior que se estabelece, sim, mas com certeza são duas figuras que tiveram um papel muito importante nesse sentido dessa articulação política junto às elites, sobretudo do Sudeste brasileiro, que era o principal polo econômico, né, de produção, naquele momento já de café, né, mas aí a gente pega hoje o que a gente conhece como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, dentro desse contexto, em que tu já tem elites muito bem organizadas, e um elemento extremamente importante de chamar a atenção, Nelson, é o fator da escravidão, né? Ou seja, nós temos
se a gente avaliar nesse contexto também independências na América do Sul como um todo, assim, se fragmentando toda essa América espanhola, né? Ou seja, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, ou seja, são vários países, várias repúblicas que nesse mesmo contexto estão nos seus processos de independência. Observa que o Brasil continua um império, né? Ou seja, um grande país, né, de língua portuguesa e que se estrutura exatamente nessa articulação em torno da questão da escravidão. Ou seja, essa elite se sustentava sobretudo a partir do trabalho da mão de obra negra, né? E o império era uma forma de manter essa estrutura sem mexer, ou seja, manter essa estrutura em que muito poucos ganham e uma grande maioria, né, fica à margem dos processos de mudança e ruptura social. A gente tem, isso faz parte também de um processo mostrando força das elites. As elites têm esse papel importante nesse fato histórico? Determinante, eu diria, né? Determinante. Por quê? Observa que quando a gente faz um paralelo, né, de rupturas como a que aconteceu com o Brasil, e duas principais, tanto a francesa como a norte-americana, né? Ou seja, a francesa, o rei é decapitado, né? Ou seja, é a queda do antigo regime e a estruturação de uma nova ordem capitaneada pela burguesia, em que nós temos uma ruptura daquela estrutura clássica, herdeira de uma tradição religiosa que garantia a nobreza no poder. Ou seja, aqui nós temos um movimento que ele é progressista no sentido de garantia de direitos para uma quantidade maior da população, né? Ou seja, tu tem uma mudança na lógica da estruturação social. O mesmo caso acontece com a independência norte-americana, ou seja, um movimento de colonos que estabelece uma ruptura com a metrópole, com a Inglaterra, né, num movimento em que essa ruptura se dá por uma organização social em que não se acata mais um processo em que, né, de verticalização, né, que existia até então no pacto colonial entre metrópole e colônia, e uma estruturação de poder completamente nova, de estados federativos, né, como ainda hoje existe, né, no sistema norte-americano, de uma certa independência de organização, o que para a época era algo extremamente revolucionário, efetivamente. No caso do Brasil, é incrível, porque ela não representa absolutamente nada de mudança na estrutura social, tá? É uma independência em que simplesmente tu passa aquele que representava o poder, né, dentro de uma lógica né, dessa tradição de reis, né, Dom João VI passa o poder para Dom Pedro I, que vai se estabelecer esse poder exatamente numa relação articulada com essas elites que não querem efetivamente perder essa estrutura de poder que se dava exatamente dentro daquilo que já era o debate à época, né, de emancipação relacionada à questão da mão de obra escrava, né? Então, você tem ali exatamente uma articulação entre esses setores na perpetuação dessa estrutura, então, que não modifica comparativamente a outras revoluções pelas quais, né, se tinha, inclusive, uma ideia de referência. No começo tu estava falando a respeito também da importância de se conhecer um pouco mais, né? Não só ficar na figura, mas entender um pouquinho mais de todo esse processo. Em sala de aula hoje, nos dias atuais, como é que tu vê a educação falando a respeito do 7 de setembro? Por que é importante a gente falar e explicar o 7 de setembro para os jovens, na escola ainda? Acho que é uma pergunta extremamente interessante essa que você coloca, Nelson. Primeiro, pela questão de que me parece que as formações, né, mais recentes, os cursos de história,
recentes eu falo, né, as últimas décadas, Sim. tem trabalhado efetivamente uma formação de profissionais que acaba não reproduzindo essa história mais positivista, mais calcada em mitos, heróis, né, e tenta isso, claro que efetivamente vai acabar implicando na educação básica, né. Mas tem um outro elemento que me parece que é extremamente importante nesse sentido, que é a própria dimensão do culto em relação ao 7 de setembro. Observa que nós, enquanto brasileiros, nós não nos mobilizamos com essa data, né? Ela não tem, do ponto de vista simbólico, uma inferência para nós, enquanto brasileiros, extremamente importantes. Diferentemente do 4 de julho para os norte-americanos, novamente numa perspectiva comparativa, ou o 14 de julho para os franceses. Né? Por quê? Porque houve efetivamente um protagonismo da população, né, nesses países, de modo a romper com essas estruturas. No Brasil não houve um protagonismo dessa natureza. Né? Então o que acontece? O 7 de setembro para nós não tem. E é incrível, porque ele existe quando existe uma mobilização política contemporânea. Quando se usa o 7 de setembro com um fim no sentido político do presente. Aí as pessoas efetivamente acabam se mobilizando, mas não pela data em si, mas pelo contexto, né? E aí é muito curioso, tem um fato, ontem acabou falecendo um cartunista extremamente importante, que foi o Jaguar, né? Que foi cartunista do jornal Pasquim. E o Jaguar tem uma tira que ele produziu em 1970, num contexto de ditadura militar no Brasil, em que ele usa o quadro do Pedro Américo e bota a figura do Dom Pedro levantando a espada e gritando "Quero Mocotó", que era uma música à época, nos anos 70, né, ironizando exatamente essa dimensão nacionalista que a ditadura militar à época procurava dar ao 7 de setembro. Né? Dentro de um contexto de ditadura, todos os jornalistas do Pasquim, por conta da tira do Jaguar, foram presos naquela época. Né? Então isso remete exatamente a essa ideia de o quanto que no Brasil essa data ela serve muito mais com um sentido político do presente, pelo qual ela é usada, do que efetivamente uma data em que nós, independentemente de governos, partidos políticos, vamos nos mobilizar e ir à rua no sentido de exigir, né, mudanças sociais. Ela não acaba tendo essa lógica para nós. Né? Ela é sempre um artifício político do presente no sentido de mobilizar, né, por pautas que são sempre de um determinado contexto, mas não que ela tenha uma inferência para nós no sentido de orgulho, né, de algo, exatamente porque foi uma mudança conservadora. Né? Ela não foi uma mudança que houve avanços. Não, né? trouxe uma ruptura. Uma ruptura, né? Perfeito. De governo. O que eu queria te perguntar é com relação também ao passar dos anos, ela já foi mais importante? O 7 de setembro ele já foi mais importante? Já foi comemorado de alguma maneira mais efusiva? Ou a gente vem nesse contexto, diria, tranquilo, que ele não remete a um orgulho? Ou já teve em algum momento que isso aconteceu? Aí é que tá. Por um lado, por conta dessa tradição de uma mudança não mudando, né? Nós nunca efetivamente colocamos o 7 de setembro como uma data no sentido de orgulho efetivamente nacional. No entanto, dependendo do contexto, e os contextos geralmente mais conservadores usam, né? Quer dizer, do período em que Getúlio Vargas estabeleceu o golpe de 1937, né? Aquilo que foi chamado do Estado Novo. Inclusive com implicações nessa região aqui, a proibição da língua alemã nas escolas, ou seja, nesse momento, 7 de setembro, né, ele efetivamente foi mobilizado, mas dentro daquela estrutura que eu te falava anteriormente, ou seja, sempre por uma lógica do presente, né, não como uma referência efetivamente do ato em si. Né. O mesmo fenômeno acontece a partir de 1964 com o golpe militar, né, e que vai predominar até 1985, né, durante 21 anos, evidentemente que a data do 7 de setembro ela tem um caráter de maior mobilização nesse período, exatamente pelo caráter nacionalista
que o regime buscava estabelecer, né, como uma pauta de governo. E, curiosamente, exatamente no processo de redemocratização, né, sobretudo a partir dos anos 90, os governos do PSDB e do PT, houve um certo esvaziamento. Observa, assim, que se a gente parar para pensar, nós somos de uma mesma geração, nosso período de criança, adolescente, tu não tinha, quer dizer, era mais uma obrigação ali no período da escola, né, daqui a pouco de ter alguma questão mais simbólica relacionada a isso, porque efetivamente não tinha. Curiosamente, mais recentemente na história brasileira, pelo menos desde 2013, me parece que o 7 de setembro começa a ter uma importância novamente. Por quê? Porque a radicalidade, né, a forma como o país, né, vem sendo pensado e discutido dentro de uma polarização muito forte, né, aí o 7 de setembro, enquanto marco simbólico, ganha importância novamente. E por quê? E o que preocupa? A pergunta é o quanto preocupa também que essa data ela seja adotada, enfim, por um lado dessa radicalização, porque a gente tem visto isso, para as gerações mesmo futuras aí que estão vindo entendam que isso pertence ao Brasil, na verdade. A data é um 7 de setembro, é uma comemoração que deveria ser, né? É um fato marcado pela história dos brasileiros. Não tem uma ruptura? Não tem, mas ela é um fato, ele é um fato importante. Mas o quanto preocupa também que a questão política ela adote e pegue para si esse momento? É uma pergunta difícil essa, né? Mas, de fato, não tem como fugir, né, dessa relação do ponto de vista de que ela vai sempre... Datas históricas, como, né, o 7 de setembro, elas vão ser objetos de disputa políticas, né? Como eu te falei anteriormente, em outros momentos não se houve, exatamente porque o país não tinha uma radicalidade tão grande do ponto de vista, né, de um debate, como vem acontecendo, me parece, desde de junho de 2013, né, que me parece que é um marco. E nesse sentido, Nelson, para te ver a complexidade da tua pergunta, que se a gente parar para pensar os fenômenos mais recentes, diferentes grupos em algum momento estão tentando pegar e discutir a partir de uma perspectiva nacionalista, tendo em vista exatamente a lógica geopolítica que nós temos no mundo hoje, né? Hoje, praticamente, ou pelo menos na última década, nós temos um grupo ligado à extrema-direita que tem mobilizado muito a pauta nacionalista e, evidentemente, que o aspecto verde-amarelo, essas questões simbólicas, elas fazem parte desse debate, né? Mas, ao mesmo tempo, agora, com a intervenção do Trump e a questão do tarifaço, grupos mais dentro de um campo de centro-esquerda já estão utilizando isso como uma forma de dizer, mas vem cá, e os patriotas, né, que defendem o Brasil dentro de uma lógica nacionalista, agora estão se rendendo ao Tio Sam dentro de uma perspectiva exatamente que rompe com uma questão nacional efetivamente brasileira, implicando economicamente na nossa estruturação. Ou seja, observa-se que, dependendo do movimento dentro desse tabuleiro das relações geopolíticas, uma coisa pode mudar completamente, né, e embaralha completamente o jogo. Então, muitas vezes, dentro dessa nova ágora pública, que são as redes sociais, eu fico pensando assim, como é que essa juventude, que era o que tu colocava, né, como é que se compreende dentro desses movimentos, entende? Em que daqui a pouco alguém é nacionalista, mas simplesmente adota uma postura entreguista, né? Ou seja, mas vem cá, como é que eu penso isso, né? E aí vira essa loucura que a gente está vivendo aí, né? Que eu acho que mais do que nunca a gente precisa baixar um pouco a fervura, né? Conseguir ter um diálogo mais, né? Menos radical, né? Ter a capacidade de um diálogo exatamente exige a compreensão de que eu não sou o dono da verdade, a gente precisa estabelecer pactos em comum, né, que é isso que nos coloca as democracias,
E nesse sentido é uma questão muito, muito difícil mesmo, né? De que forma tu conseguir compreender com uma avalanche de fenômenos que vão se sobrepondo, né? E como é que né, que é nossos principais interessados, que é essa juventude, aqueles que serão os futuros, né, agentes sociais do nosso país, como é que se compreendem dentro dessas relações, né? Não é algo simples, não. É uma questão bem complicada. Mas a gente vai seguir falando sobre os fatos históricos. A gente vai para um rápido intervalo. No segundo bloco a gente vai falar sobre o 20 de setembro. A gente já volta e vai seguir o nosso bate-papo aqui com o professor Matheus Scolaude. Que tal acompanhar as nossas produções e também os bastidores da Unis TV? Para isso é muito simples. Basta nos seguir no Instagram e também no Facebook. Claro, você pode nos acompanhar também pelo canal 15 da NET e pelo nosso canal no YouTube. A gente espera por você. Estamos de volta com o Espaço Plural. Hoje estamos conversando com o Matheus Scolaude, que é professor do Departamento de Ciências, Humanidades e Educação, aqui da Universidade, doutor em História, pós-doutor em Educação. Nosso assunto agora é o 20 de setembro, que é uma data bastante significativa para nós gaúchos. No dia 20 de setembro de 1835, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, deu início à chamada Revolução Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos. Aqui no Rio Grande do Sul, organizada pela elite gaúcha, o movimento lutava contra o poder imperial, com alta tributação, principalmente do charque, né? E a falta de atenção do governo para questões locais. Apesar do conflito ter terminado com um acordo de paz, a Revolução tornou-se um símbolo de resistência e liberdade para o Rio Grande do Sul. É isso mesmo? A gente pode tratar dessa forma? Novamente, né, Rebelato, assim, nós temos, e aí eu costumo dizer que o historiador é o estraga-prazer, né? Ele é o cara chato que geralmente bota água no chope, né, nessas questões. Eu diria que pontua de forma correta. No aspecto relacionado à questão desse nosso mito, né, do 20 de setembro, que diferentemente do que nós pautávamos na primeira parte do programa em relação ao 7 de setembro, que muitas vezes acaba não tendo, né, ou ele é muito mais um uso político do contexto de uma determinada época do que um orgulho efetivamente, o 20 de setembro, nesse sentido, ele se distancia, né, nesse aspecto, uma vez que parcela significativa da população gaúcha, quase na sua totalidade, tem orgulho do 20 de setembro. E curiosamente, agora quando eu falava, eu tenho que me autocorrigir, porque não necessariamente no Rio Grande do Sul, né? O fenômeno que se nós temos aí a partir dos anos 60, principalmente anos 70, 80, expansão dos CTGs pelo Brasil e não só pelo mundo todo, né? Hoje nós temos CTGs na China, no Japão, Estados Unidos, na Europa, né? Nós temos pessoas, né, que jamais pisaram no Rio Grande do Sul, né, mas exatamente por esse fenômeno aí regional na globalização, né, o que remete a um certo paradoxo, se identificam com a cultura gaúcha, têm o orgulho, mas jamais estiveram ou pisaram em território, né, ou, né, no estado do Rio Grande do Sul. O que é um fenômeno extremamente interessante. Então, até me corrijo, ou seja, não necessariamente de sul-rio-grandenses, né? É um fenômeno hoje, inclusive, de caráter global, né? E aí, trabalhando com a questão histórica, Nelson, é importante ter presente que esse movimento, a nível regional, né, ele se dá também num contexto mais amplo, né? O Brasil, à época, vivia o período regencial, exatamente a lacuna, esperando a maioridade de Dom Pedro II para poder assumir o trono, né, com a ida de Dom Pedro I para Portugal.
E ele está inserido dentro de outros fenômenos que aconteceram, como a balaiada, a sabinada, a cabanagem, né? E outras regiões do Brasil com o mesmo caráter, né? Questionando o poder central do império, né? E o que é interessante em relação a isso? Que esse fenômeno que estava ligado, como muito bem você colocou na apresentação, ligado a uma elite de estancieiros, né? Que está interessada nos seus interesses pessoais, né? Ligado à questão da tributação do charque, que era o nosso principal produto de exportação à época, sobretudo na região de Pelotas, né? E também em relação ao próprio sal, que era fundamental na produção do charque, ela remetia ao interesse de uma minoria, né? Ela não tinha esse caráter, novamente, se a gente parar para comparar, de uma transformação, de uma ruptura social, né, aos moldes do que já havia em outras experiências históricas pelo mundo, né? Então, começamos por aí, ou seja, esse é um elemento extremamente interessante. Outro aspecto extremamente interessante em relação à mobilização sobre o 20 de setembro é que se tem a ideia de que a província de São Pedro, à época, toda ela aderiu ao movimento. E, na real, isso não aconteceu, né? Se a gente parar para analisar, houve sim a tomada de Porto Alegre, em 20 de setembro de 1835, né? Mas logo os legalistas, em menos de um ano, conseguem retomar Porto Alegre e há um movimento que vai ficar circunscrito à região sul do nosso estado, né? Não por acaso nós vamos ter 3 capitais farroupilhas: Piratini, Caçapava do Sul e Alegrete, né? Aí tá aí o restante do estado, cidades extremamente importantes como Rio Grande. A nossa cidade aqui ao lado do Rio Pardo, permaneceram o tempo todo legalistas. Jamais aderiram ao movimento farroupilha, né? Então, aqui tem uma outra questão que remete exatamente a gente pensar a ideia do que é a história e o que é o debate sobre a memória, né? Então, são elementos que muitas vezes a gente precisa, e eu entendo perfeitamente que a pessoa que vai ali no Parque Farroupilha hoje, que reúne uma quantidade significativa de pessoas que vão para ali, montam acampamento, ficam lá, né, assando churrasco, tomando sua cachaçinha, dançando, né, trabalhando com a ideia do culto às tradições, né, elas estão exatamente exercendo aquilo que todo ser humano gosta, que é estar junto, né, um sentimento de comunidade. Mas uma coisa é isso, né, é esse sentimento. Outra coisa é a questão histórica e as relações naquele contexto né, da primeira metade do século XIX. Quais foram as principais batalhas assim que dá para pontuar e os principais líderes desse movimento? Tu tem algumas batalhas, por exemplo, aquela da tomada da República Juliana, né, que tem a figura principal do Giuseppe Garibaldi, que vai conhecer inclusive a Anitta, que são 2 mitos né, na tomada de Laguna, né, dentro do contexto da Revolução Farroupilha. Tu tem a figura muito interessante, que talvez seja, quando foi feita uma pesquisa agora recente, quem seria a representação do gaúcho, a figura mais lembrada é a figura, indiscutivelmente, do Bento Gonçalves, né? Mas tu tem a figura também do Davi Canabarro, que acaba sendo um elemento bastante mobilizado também dentro do imaginário dessa revolta de 10 anos, e figuras com caráteres distintos, né? O Bento Gonçalves, apesar desse caráter militarizado que ele acaba representando, ele de fato era um estancieiro, né? Um estancieiro muito forte, diferentemente da figura do Davi Canabarro, que era um militar aqui de Taquari, né? Então tu tem também elementos aí de distinções entre essas principais figuras. A própria figura do Giuseppe Garibaldi, que
que vai aderir a esse movimento, né? Que era um mercenário de guerra, um italiano, que tinha lutado pela unificação da Itália, migra para o Rio de Janeiro, daqui a pouco entra em contato, adere a esse movimento, porque era uma figura já experiente na Europa a esse tipo né, de revolução, de relações dessa natureza, e que depois do processo ainda aqui, com o término da Revolta Farroupilha, ele volta para a Itália e vai ser uma figura proeminente na unificação italiana, né? Já na segunda metade do século XIX. Então, tu tem figuras singulares, né? Bastante interessantes e com distinções, né? Isso também é um outro elemento. Dentro desse grupo das principais lideranças, tu tinha projetos distintos aí. Não se tinha uma ideia de um projeto, né? Monolítico com uma ideia, né? O que se coloca que existia efetivamente dentro desse projeto político era uma ideia de mais de um federalismo, né? De uma independência maior dos estados dentro dessa estrutura imperial que à época tinha uma efervescência bastante grande, como eu te falei. Não só aqui, outros movimentos regionalistas também ocorreram naquele contexto, né, no Brasil. Por que o Rio Grande do Sul foi a província onde esse movimento realmente ganhou força? Porque a gente tem ali Santa Catarina também, então ele era um movimento até um pouco maior, mas por que no Rio Grande do Sul tem a ver só com a questão da elite, dos estancieiros, enfim? Olha, tem um fenômeno que eu até coloquei na questão anterior, que é exatamente um momento em que nós estamos vendo a fragmentação da América Latina como um todo, né? Essa América espanhola, ela está se fragmentando em várias repúblicas, né? Então, evidentemente que um estado que tem uma história singular, como é o caso do nosso estado, que a colonização portuguesa ela começa pelo Nordeste, depois vem para o Sudeste, e o Brasil e o Rio Grande do Sul, né, o que a gente conhece como Rio Grande do Sul hoje, ele vai fazer parte dessa relação do Império Português muito tardiamente em relação ao restante do país, né? Inclusive, nós fomos um território aqui de fronteira extremamente disputado entre as duas coroas, né? Ou seja, ele sempre foi um território limiar aqui, né? Efetivamente, boa parte desse período que a gente compreende como modernidade, o Rio Grande do Sul era pertencente à coroa espanhola, né? O que vai se dar a partir da Guerra Guaranítica nas missões é que a colônia de Sacramento vai ser que pertencia a Portugal vai ser entregue então à coroa espanhola, e as reduções jesuíticas que pertenciam à Espanha vão ser entregues a Portugal. Aí sim nós temos o nascedor dessa ideia de Rio Grande do Sul, né? E é curioso, e pouco mobilizado no imaginário, né? É pouco mobilizada a questão das reduções jesuíticas, o papel simbólico extremamente importante da figura de Cepé, um indígena, né? Talvez, eu acho, e costumo dizer isso, me parece que a Guerra Guaranítica ela tem um caráter muito mais importante do ponto de vista simbólico da construção imaginária da ideia de Rio Grande do Sul do que efetivamente a própria Farroupilha de 35 a 45. Né? Mas, enfim, é uma outra questão. Mas me parece que essa questão de fronteira, ela também é um elemento importante no sentido de a gente compreender o porquê, né? Dessa relação para além de um caráter econômico ligado ao charque, ao sal. E em algum momento chegou a ser cogitar uma revolução separatista ou não? Sim, né? Dentro desse contexto, né? Como eu tinha colocado anteriormente, é um grupo muito heterogêneo, com projetos políticos distintos, né? Tu não tem ali uma ideia, né? Tu tem um debate organicamente dentro dessa própria estrutura dessas elites, né, que estão estabelecendo ali possibilidades, horizontes de expectativa em relação aos rumos políticos, né, do que seria, né, uma perspectiva mais de autonomia dentro de um Estado federativo ou inclusive de ruptura, né, mas efetivamente nunca houve, do ponto de vista dentro desses 10 anos, algo relacionado a uma possibilidade de vitória, né? de algo que se
politizasse nesse sentido, né? Porque, curiosamente, né? E aí também tem um outro elemento, nós culpamos uma derrota, né? Ou seja, o tratado, a assinatura do Tratado de Ponte Verde, nós estamos reconhecendo ali que vamos permanecer ao Império Brasileiro, né? Inclusive, logo após o término da Revolta Farroupilha, ela era objeto de vergonha entre aqueles que né, aderiram ao movimento, ou seja, estava todo mundo bastante receoso, preocupado, e inclusive fazia-se questão de esquecer a revolta, né? E só efetivamente a partir do final do século XIX, início do XX, e sobretudo a partir de um contexto pós-Segunda Guerra, com figuras como Paixão Cortes, Barbosa Lessa, é que o movimento efetivamente vai ganhar os contornos que em larga medida a gente reconhece hoje como essa grande epopeia cultuada em verso e prosa, né, no varejo das relações sul-rio-grandenses. Tu falou aí na questão do Ponte Verde, né, do tratado. Ele atendeu parte do que era solicitado, era exigido, mas ele deixou algumas lacunas bem importantes, né? Porque com a questão até dos escravos também, né? Gostaria que falasse um pouquinho a respeito. Não, perfeito. Aí toca numa questão que é nevrálgica, né? Quando se debate, e isso tem sido pontuado, inclusive, nos meios de comunicação, que é esse papel do escravo dentro do Exército Farroupilha. Observa que um projeto baseado naquilo que eram os princípios iluministas, a questão da liberdade é um elemento fundamental. E como é que tu estabelece um projeto, né, de liberdade em que tu tem escravos? Tá? E aí é que tá. Nós temos uma questão que é dissonante aqui dentro do movimento, né? Sobretudo pela participação desses escravizados, inclusive no fronte de batalha, né? Hoje já se tem aí pesquisas no âmbito demográfico que indicam que mais de 50% dos combatentes efetivamente eram escravizados, né? E aí tem, do ponto de vista simbólico, uma batalha extremamente significativa dentro do contexto da Farroupilha, que é exatamente a Batalha de Porongos, né? Em que, a partir de um documento enviado, uma carta enviada pelo então militar, o Davi Canabarro, ao Duque de Caxias, né, a liderança do Exército Imperial, existe uma interpretação que nessa carta o Davi Canabarro está indicando que vai desarmar aquele que era um grupo extremamente importante no fronte da guerra, que eram os lanceiros negros, né? Queria desarmá-los no sentido de permitir um ataque, né? Exatamente no sentido de dizimar parcela significativa desses combatentes, porque existia efetivamente um elemento crucial, que era a promessa da libertação, a promessa, né, da alforria desses combatentes. Então aqui nós temos um elemento que, como eu coloquei anteriormente, que é nevrálgico dentro da estrutura, né? Ou seja, né, aonde aparece dentro dessa representação imaginária, desse culto valoroso que nós gostamos de exercer, né, no 20 de setembro, a representação desse fatídico, né, elemento que está dentro da memória estruturante da Guerra Farroupilha. E como é que a gente deve tratar esses fatos, assim? Porque a gente tem, né, esse orgulho, né, dessa data, mas como é que a gente deveria realmente tratar, seja na questão da educação, né, no ensino básico, e deveria debater mais a questão central da guerra? Não. Olha, Nelson, é uma pergunta muito boa essa tua, né? E eu trabalho a disciplina, inclusive, de História e Cultura do Rio Grande do Sul aqui no curso de História, na pedagogia também.
E geralmente essa é uma linha transversal que eu faço na disciplina, no sentido de como trabalhar pedagogicamente, né, essa questão, tendo em vista exatamente o fato de que o culto e as questões muitas vezes vão numa contraposição àquilo que efetivamente é a questão histórica, né? Eu costumo colocar uma posição intermediária em relação a isso, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar o culto, porque que é uma questão, como eu falei anteriormente, extremamente importante no sentido, né, disso, que é uma questão fundamental, né, de comunitarismo, das pessoas estarem juntas, né, não se apegando efetivamente àquilo que é uma realidade. Acho que uma coisa é isso, assim, a gente, inclusive, perpassa o próprio universo da escola. Geralmente, em setembro, as escolas se organizam, montam seus galpão crioulos, fazem o chimarrão, fazem o churrasquinho, tem o grupo de danças na escola. Ou seja, então, eu acho que tem um valor de agregação extremamente importante, eu não desfaço isso. No entanto, como é que a gente consegue, me parece que a tua pergunta que ela coloca, como é que a gente consegue democratizar esse espaço? Né? Como é que a gente consegue pensar ele de forma a entender que um Bento Gonçalves jamais se identificou como gaúcho, né? Bento Gonçalves era um estancieiro que chegasse, eu sempre digo isso quando tem oportunidade, né? Se chegasse e chamasse ele de gaúcho, estaria cometendo uma heresia, né? Uma ofensa pessoal, né? Porque gaúcho, do ponto de vista de uma representação social, era um sujeito nômade, né? Ligado à preagem de gado, um mestiço de negro com indígena, longe de qualquer representação do que nós temos imaginário daquele homem, né, alto, branco, militar. A figura do gaúcho era completamente diferente, né? Só que, evidentemente, esse debate de memória, que vai dentro, né, desses diferentes contextos históricos, de camadas, né, ressignificou de tal maneira que hoje a gente entende um Bento Gonçalves como um gaúcho, uma representação do gaúcho, mas que não tem nada a ver. E aí, me parece que pensar essa figura do gaúcho dentro de um caráter muitas vezes ligado à cultura indígena, à participação dos lanceiros negros, né? Pensar a figura extremamente importante de Cepé e a Guerra Guaranítica, trabalhada como um movimento extremamente importante das missões jesuíticas, ou seja, a gente precisa incorporar para a história do Rio Grande do Sul e para o debate outros movimentos, outras questões no sentido de democratizar esse espaço, o papel das mulheres, que muitas vezes acabam, né, numa guerra, quem é que efetivamente sofre? Né? Olha o que é o papel das mulheres dentro de uma própria estrutura de violência que toda a guerra gera, né? E que são completamente invisibilizadas nessa história. Tá? Então, eu sempre coloco, sim, é importante a gente preservar e manter elementos que estão dentro desse aspecto de uma congregação, né, porque eu acho que isso tem um caráter pedagógico importante. No entanto, a gente não pode perder de vista exatamente essa lógica de democratização do espaço, do debate e de inclusão de outros grupos que são completamente marginalizados dentro de uma narrativa oficial. Maravilha. A gente falou de temas importantes aqui com o professor Matheus Scolaude. No primeiro bloco a gente falou sobre a questão do 7 de setembro, agora o 20 de setembro. É importante a gente trabalhar isso, né? A educação, ela pode transformar ela transforma a forma como a gente vê algumas coisas. E isso, eu acho que é o principal, acho que é isso que tem que ser trabalhado. O professor concorda, mas assim, a educação, tanto para que se entenda o 7 de setembro, o valor, a importância dele para a cultura, enfim, para a nossa identidade como brasileiros, e a do 20 de setembro da mesma forma. Com certeza, Nelson. Eu acho que a oportunidade aqui de a gente ter, né, pensado e refletido sobre essas duas datas e que, curiosamente, tem uma relação, né, uma com a outra e que, inclusive, estão no mesmo mês, né? Elas não podem passar desapercebido, né? Eu costumo dizer isso, assim, que não pode ser mais um dia que eu vou ficar em casa olhando o céu, só o feriado. Acho que elas... E aí acho que é uma questão importante, né, no sentido, inclusive,
do papel público que os intelectuais, que os formadores de opinião têm, no sentido de escreverem para o jornal, participarem de programas como esse, né? No sentido de a gente refletir, né? Estabelecer, principalmente e sobretudo, né? Num contexto de exacerbação, em que muitas vezes as pessoas não têm a capacidade de diálogo, de entendimento dessa complexidade, né, dessas datas efetivamente, né, de compreender que a gente precisa, não pela força da minha concepção, mas pelo diálogo dentro de uma questão muito democrática, conseguir criar isso que é o diálogo, né, que é o que tanto nos falta hoje, né? Porque dentro de uma sociedade cada vez mais em que todo mundo é dono da verdade, a gente não consegue. E essas datas, elas têm esse papel, né? Que a gente consiga, né, através, né, de um exercício de tolerância, de capacidade de reflexão, conseguir, né, entender esses fenômenos dentro de escalas mais complexas e não dentro de uma lógica simplista ou simplesmente de um uso político que se faz delas. Muito obrigado pelo seu tempo. Valeu, obrigado, Nelson. Obrigado pela sua participação aqui no Espaço Plural. A gente volta com outros convidados, falando muito mais sobre temas diversos. Fiquem todos bem. Até a próxima.